Nath, a gente sabe que a saúde da mulher é extremamente importante por diversas razões. Em primeiro lugar, as mulheres têm necessidades de saúde únicas que devem ser atendidas para garantir que possam viver uma vida saudável e plena. É isso mesmo. Isso inclui, por exemplo, o cuidado com a saúde reprodutiva, a prevenção e tratamento de doenças que aí afetam as mulheres com maior frequência, como, por exemplo, o câncer de mama e o câncer de colo do útero. Além dos cuidados preventivos e de saúde mental, a gente também vai falar sobre isso com as nossas maravilhosas, a Amanda Guerra, que é nutricionista, e a doutora Karen Morelli, que é ginecologista, para falar de um assunto que a gente quase não fala, né, gente? Sobre a saúde da mulher. Bem-vindas! Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com a minha parceiraça, que é a Amandinha. Ai, que demais! Vamos falar da nutrição, porque assim, como que a nutrição influencia na saúde ginecológica da mulher? Então, a nutrição, ela influencia 100%. Por quê? Para a gente ter uma saúde ginecológica de verdade, a gente primeiro precisa ter um intestino que funcione bem, né? Porque é no intestino que a gente absorve nutrientes. Então, se o nosso intestino está inflamado, a gente tem muitos gases, estufamento, ou um intestino que não funcione todos os dias, mais preso ou muito solto, quer dizer que existe uma inflamação ali. E a gente tem receptores no intestino para fazer hormônio. Então, lá a gente faz várias vitaminas e faz hormônio. Então, se o nosso principal órgão onde faz tudo acontecer estiver inflamado, dificilmente a gente vai ter níveis hormonais e uma saúde da mulher adequada, né, doutora? Eu costumo dizer também assim, a nutrição ela é a base, né, o alicerce. Então, por mais que você trate uma doença ou que você queira, a pessoa às vezes nem tem uma doença, mas promover a saúde, né, que são coisas diferentes. Se eu tenho uma alimentação que não está adequada, né? Se eu me inflamo constantemente ou se eu tenho um poder oxidativo importante, o médico enxuga gelo, né? A gente fala, eu mantenho você estável, mas a base a gente não consegue tratar. Então, não se trabalha muito bem sem ter uma base muito bem alicerçada e por isso que a gente precisa de uma excelente nutrição. Falando em base, eu acho que a base mais importante são as crianças e adolescentes, as meninas, a educação básica, né? Começar desde antes da menarca, né? Da primeira menstruação, porque a gente não é ensinada. Criar hábitos, né? O hábito, né? Se a gente for ver, nós adultas hoje, a gente repete muito hábito que a gente trouxe da primeira infância, né? Total. Então, e as nossas mães não tiveram acesso à informação que nós temos hoje, né? Com o Instagram, com televisão, com o YouTube, com todos os meios de comunicação, né? Então, hoje o acesso à comunicação, à saúde, tá fácil. Ao mesmo tempo que também tem muitas informações não tão verdadeiras, né? Alimentos que não são vendidos corretamente, né? E a transformação também de alguns alimentos, né? A gente tem alimentos que não são mutados, né? Então, essa educação em saúde e educação em alimentação, ela tem que ser revista, não é a mesma coisa de que há 10 anos atrás. Eu sempre falo isso. Jamais. Né? A indústria mudou, né? Total. E como a Nath falou de crianças e adolescentes, qual é a idade perfeita para uma menina frequentar o ginecologista? Começar antes da menstruação ou depois? Isso. É uma zona ali de transformação, acho muito interessante, né? Que vem do pediatra. Hoje a gente tem pediatras que são especialistas em adolescentes, que são os herbiatras, e aí eles linkam com o ginecologista. Então, eu costumo dizer que não tem uma idade. Quando esses médicos não se sentem confortáveis e querem passar a bola para o outro especialista, né, naquele momento. E também você não precisa trocar, você pode fazer como um acordo. Você continua passando com o seu pediatra e começa com o ginecologista, que é o médico da mulher. Então, eu tenho pacientes de 9 anos, eu tenho pacientes de 15. Eu costumo dizer que quanto mais cedo, melhor. Porque mesmo que a gente costuma ter na cabeça que a gente tem que procurar um médico quando tem uma doença. Mas o interessante é que a gente comece a criar uma relação de confiança muito antes, sem ordem de juízo. Você começa a transferir informações em educação e saúde, começa a se reestudar do ponto de vista alimentar, o que você pode, o que você não pode comer para o seu metabolismo, quais são as formas de educação física que você deve fazer para o seu corpo, e ali você vai traçando orientações em saúde, né? É isso mesmo. É muito importante, né, já começar desde novinha a introduzir hábitos saudáveis, a ter esse exemplo em casa. E mesmo que a mãe não consiga ainda ter essa introdução ou a mudar o estilo de vida, ela consegue direcionar isso muito bem dentro de casa, né? E aí, com certeza, essa criança, adolescente, até falando em puberdade, pode até ter uma puberdade mais tardia, não tendo tanto inflamatórios na alimentação, porque, né? assim, a gente tantos alimentos transgênicos, então... E a gente vê algumas crianças que já são obesas
e elas começam a ter puberdade antes do tempo. E é normal isso mesmo? Sim, pelo excesso de alimentos inflamatórios que vão bagunçando toda a cadeia hormonal e dos alimentos transgênicos também. E agora a gente tem os xenobióticos, que são os cosméticos que tem bastante parabenos, bastante inflamatórios, bastante alumínios, cromos. Todos esses xenobióticos, eles atrapalham nossa cadeia hormonal. Então, eles aceleram que o nosso corpo faça mais hormônios e atrapalhando todo o nosso equilíbrio natural. Então, as crianças hoje acabam usando maquiagem antecipada, né, usando, às vezes, adoçantes, alimentos transgênicos, além de desodorantes com alumínio. Então, tudo isso causa os xenobióticos, são excessos de alumínios e de produtos, né? E eu costumo dizer isso, a gente sempre fala, né, Mandinha? A gente tem uma idade genética, mas a genética é 20% do nosso comportamento. A epigenética, que é o que influencia o nosso meio dentro da nossa constituição celular, é o mais importante. Então, por mais que você tenha uma programação genética para menstruar ou para entrar na menopausa, a interferência do meio faz isso mudar. Então, genética não é destino, que é a coisa que a gente sempre fala. Os fatores que estão ao seu redor é que vão influenciar a sua saúde e o seu comportamento, até mesmo menstrual, na outra fase de transição, que é a menopausa. E a mulher, ela é muito estudada nessas fases de transição hormonal. Eu sempre costumo dizer que somos mulheres diferentes. Quando a gente começa a menstruar, a gente reestuda o seu metabolismo. O que é legal para você? Quando você entra no climatério, a gente aprende de novo sobre aquela mulher. Os alimentos não são mais os mesmos, o organismo não é mais o mesmo. A necessidade de vitaminas não é a mesma. Não é a mesma. Quando a gente entra na menopausa, é uma outra mulher. Então, enfim, são mulheres diferentes, né? Fases diferentes que são reestudadas por elas mesmas e pelos profissionais que estão dando assistência. E o puerpério, gente, eu acho que é uma fase, assim, muito delicada, mas muito bonita também, porque vem a amamentação e tudo mais. Como reestruturar tudo isso, né, na visão... A gente tem uma aula disso, né, doutora? Falamos a gente fez a nutrição e ginecologia junto, foi incrível, né? Foi muito gostoso. E o puerpério, a doutora tem muita abordagem sobre esse tema, né, que é da área dela. Mas importante. Na visão nutricional, a mulher tem uma queda hormonal muito abrupta, né? A hora que ela dá a luz ao seu bebê. Então, ela já fica ali num estado um pouco mais cansado, mais depressivo, emocionalmente mais abalado e mais sensível. Isso é muito comum. Inclusive, alguns laboratórios já fizeram vitaminas um pouquinho com mais essa fase. Isso, com uma dose um pouquinho mais alta para essa fase do puerpério, para dar um up para essa mulher. Mas ela é uma mulher que necessita muito de um aporte nutricional, porque ela precisa de mais vitaminas do que o normal. O que a gente vê muito errado, né, doutora, é que as mulheres elas tomam as vitaminas orientadas pela ginecologista, pela nutricionista durante o período gestacional e assim que gera o bebê, ela se esquece, né? Ela fica preocupada em estar ali dando um mantimento para o seu filho, em protegê-lo, esquece de si e quando ela esquece de si, ela está sem vitaminas, porque o que ela consegue consumir nesse período que é corrido demais, vai tudo pro leite do bebê, né? Então, assim, vai para nutrir a criança e a mãe vai ficando... Ela já pensa que ela tem uma queda de progesterona absurda, de estrogênio absurdo, né? Então, ela já dá uma deprimida. Imagina sem as vitaminas para conseguir manter ela bem. Então, ela precisa de um aporte nutricional de vitaminas e minerais muito maior do que o período gestacional. Olha que loucura. Né, doutora? E é interessante que é bem o que a Amanda falou, esse cenário, né? Do olhar para o outro e não olhar para si. Então, a gente acaba sendo, eu falo, os advogados da mulher ali. Levamos o bebê para o pediatra e a gente fala, ó, então vamos lá, vamos olhar para você, porque a gente tem essa visão, né? A gente aprende muito no pré-natal sobre o parto, a gente estuda sobre tudo e o puerpério e aí, né? Então a gente até pensou em fazer exatamente essa aula porque o puerpério é solidão, né? É solitário. Total. E então a gente acaba trazendo o resgate dessa mulher que tem uma onda hormonal de queda importante, o que ela demorou 9 meses para transformar, em 40 dias aquilo se retransforma. Então é uma fase tão mais violenta do ponto de vista celular e hormonal do que a própria gestação. E ela tendo o aporte necessário, dá tudo certo, né? Mas não é importante a gente não se negligenciar nessa fase e achar que é normal e achar que é só o bebê. E não, a gente tem que ter um cenário olhando para essa mulher também. A gente pouco fala de puerpério, pouco né? Fala. Muito pouco. Fala. E quanto Acaba tempo? que acho que romantiza muito, né? Sim, a gente vê na internet aquelas mães, tá tudo bem, tudo certo. Mas não é bem assim, né? Eu não sou mãe, mas eu sei muito bem como eu tenho mães ao meu lado que falam isso. E quanto tempo
volta ao normal os hormônios dessa mulher que está no puerpério? Como que é? Demora? Então, a gente tem várias fases de queda. A gente tem parte dos hormônios que em 48 horas se normalizam, parte dos hormônios que em 40 dias se normalizam. E a parte melhor seria após a amamentação. Durante a amamentação, a gente tem ainda a predominância de um hormônio que deixa outros hormônios em queda. Então, o normal mesmo é depois que a gente para a amamentação. Nossa, então demora um pouquinho, dependendo, né? É um período que precisa de cuidado, né? Ela precisa voltar à ginecologista dela, precisa do acompanhamento nutricional, para ela ter as vitaminas, para ela conseguir se manter ali mais saudável, inclusive emocionalmente, porque a gente estando bem nutrida, a gente fica saudável emocionalmente. Exatamente, eu falo, né? São vários pilares. Tem o pilar hormonal, o pilar inflamatório, o pilar nutricional. Então, se a gente não pode contar 100% com o pilar hormonal, que os outros pilares estejam ótimos, e nem com o pilar do sono, né, doutora? Então, ela já é uma mãe que ela já tem uma depleção de vitaminas bem grande e a privação do sono. Sim. Então, ela já vai estar mais cansada, batida, desnutrida, né? E como que não cuida? Então, a gente precisa dar esse aporte de vitaminas bem mais potente para essa mãe, né? Bem individualizado, que é o que a gente faz em conjunto. Então, a gente faz um pedido de uma gama de vitaminas gigantesco no pós-parto e vai suplementando de forma individual, no manipulado, algumas vitaminas prontas, né? E a doutora vai ali aconselhando para tentar melhorar os picos de hormônio, para ela se sentir mulher de novo, né? Cuidada, amparada. Isso é tão bom, né? Muito. Ter duas profissionais juntas ali por conta de uma mulher ajudando. Né? É um time, Isso é né? muito É um bom. time. Equipe. E o climatério? A gente fala muito, né, já da menopausa, mas esquece que antes vem o climatério. O que é esse climatério? E como ele, se bem feito, se bem gerido com vocês, ele pode chegar a ser uma menopausa mais tranquila, né? Isso, O climatério é uma fase, então, que ela é bem longa. Ela perdura por mais ou menos Começa com 15 quantos anos, mais ou menos? Não tem uma idade cronológica, mas se a gente pudesse colocar um marco é a menopausa, que a maioria das mulheres por volta dos 50 anos, pode acontecer dos 45 aos 55. E um tempo antes e um tempo depois da menopausa, a gente chama de climatério. Depois também? Depois também. Meu Deus. E essa fase ela é marcada por essas mudanças hormonais, né, que acontecem. Que são individualizadas, que são dependentes do seu estilo de vida, que são dependentes de como a sua relação com o mundo, né? Então, é claro que é muito importante que o médico olhe não só essa questão hormonal, mas que a gente entenda que o hormônio está alicerçado dentro de uma base, como a gente bem colocou aqui, como que é a sua relação com o mundo, como que é a sua nutrição, como que se você faz ou não atividade física, para que isso potencialize. E a gente vai corrigindo essas situações, não necessariamente com reposição hormonal, mas elas também, a depender da necessidade, dessa forma individualizada. Então, vamos lá, vamos começar a fazer academia, se a gente não faz, vamos procurar uma nutri para estudar o teu metabolismo, vamos repor as suas vitaminas, nutrientes e antioxidantes, e aí sim a gente vai modulando esses degraus, né, e chegando no ponto de vista hormonal também, que é tão importante para a vida da mulher. Super, muda tudo. E é diferente a dieta de uma pessoa normal, assim como eu e a Nath, uma pessoa que está na menopausa? Com doutora? certeza. Uma pessoa que está na menopausa, o que acontece? Os níveis hormonais dela estão oscilando. Então, ela tem uma tendência, o metabolismo vai ficando um pouco mais lento e ela tem uma tendência em perder músculo e ganhar gordura. Nossa. Né? Então, já viu aquela mulher falar que, nossa, eu não tinha gordurinha abdominal, eu sempre consegui manter meu peso no meu climatério, ou antes de eu entrar na menopausa, no começo da minha menopausa, eu acumulei gordura abdominal. Isso é muito comum pela queda de hormônio. Mas se a gente tiver uma dieta anti-inflamatória, um caráter mais mediterrâneo, ou fazer algumas estratégias, um pouco low carb, um pouco cetogênica, trabalhar esse estilo de vida dentro do que ela consegue na rotina dela, a gente consegue fazer pelo menos a privação da perda de massa magra, que é muito comum. E toda vez que a gente perde massa magra com queda hormonal ou treinando menos, a gente fica com o metabolismo mais lento e acumula gordura sem fazer nada de extra na alimentação. Olha. Então é muito triste uma mulher que sempre tentou comer saudável, equilibra a vida pessoal, marido, trabalho, aquela correria, e aí comendo a mesma coisa de sempre começa a engordar sem nenhum motivo aparente. Então ela já está tendo um desnível hormonal, ela precisa de uma ginecologista, de uma abordagem mais integrativa, né, que igual a doutora Karen faz, para cuidar desses hormônios dela, olhar o que está acontecendo ali na parte metabólica e de uma dieta com um nível proteico ali um pouco maior, com alguns suplementos necessários para ela e visando também a parte intestinal e de sono, porque a gente consegue até postergar o climatério dela com uma boa qualidade de vida. Que legal. Você viu que a Amanda falou uma frase assim, despretensiosamente, mas que eu acho que é uma frase muito importante, né?
A boa dieta é aquela que cabe para você. Né? A gente tem que Encaixa entender na o que é viável para você, o que você vai aderir, né? E a gente trabalhar essa logística toda, o que você pode comer a depender do seu trabalho, da sua vida. Enfim, a gente tem que buscar situações que entrem que são reais na sua vida. Não fica no papel ali, não adianta nada, né? Causa mais frustração, a gente não precisa, né? De mais frustração. Não, pelo amor de Deus, já vem na nossa bagagem. Dá mais vontade de comer um docinho, né? Sim. A gente precisa de uma dieta fácil de fazer, né, gente? Que encaixe na nossa rotina. Então, assim, é super possível. Por isso que não individualizar é um problema, porque acaba que todo mundo vai criando um miticismo, né? Que é muito difícil fazer dieta, que é muito difícil manter o peso. Não é, gente, né? Quando a gente estudar a sua rotina, o que você tem na sua despensa, o que você está disposta a investir, eu não posso agora, mas eu consigo comer isso, isso e isso, você vai se organizar para se manter nisso. Com certeza. Com certeza, sem contar os exames de rotina também, né? Que as mulheres, acho que todas as idades têm que fazer todos os anos esses exames, não é? Tem que fazer. A gente coloca de praxe uma vez por ano, que é um marco que a gente reestuda você, né? As nossas pacientes fazem muito mais, né? E que a gente pede antes, a depender de situações, de tratamentos, né? Então, você tem reavaliação que é feita a cada 3 meses ou a cada 6 meses, e aí você vai precisando de marcos ali de reestudo, mas não deixar jamais passar de 1 ano. Eu acho que isso é um ponto crucial, assim, de reavaliação, não só laboratorial, mas também com o seu cardiologista, avaliar exames de imagem, né, os seus ultrassons, enfim, um check-up mesmo bonito de saúde, e lembrar que esses exames não só avaliam possibilidades diagnósticas de doenças, mas que a gente avalia tratamento de saúde, que são coisas bem diferentes. Sim, com certeza. Ai, adorei! Ai, gente, que delícia. Ficaria aqui, ó, tomando um chazinho pelo resto da tarde. Por mim, eu ficaria aqui, Muito ó. gostoso. Tarde toda A gente ama esse assunto, né? Muito bom. Dá pra Voltem falar mais vezes pra gente falar sobre esse também. assunto. Ai, obrigada, doutoras. Obrigada. Amei que vocês vieram. Claro que vocês são sempre bem-vindas aqui Com no nosso certeza. programa. A casa tá sempre aberta. Obrigada, viu? Obrigada, Pessoal de prazer. casa, ó, vai lá, entra no Instagram, vamos falar com a doutora Karen primeiro. Boa. Vai lá, arroba dela, a gente vai deixar pra vocês, que tem bastante conteúdo legal. Doutora Karen Morelli. Vai lá, tá muito legal. Agora da Amanda, nossa Nutri maravilhosa. Nutri Amanda Guerra. Tem bastante conteúdo também das duas juntas, viu? Vocês vão amar. Lindas. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Amei. E ó, vamos fazer um intervalo na volta. Tem participação, tem muito mais. Peraí.